Porque muitas negociações falham antes mesmo da primeira reunião. Né, eu diria assim que 70% das negociações falham antes da primeira reunião. Olá pessoal, estamos começando mais um podcast Negociação, o podcast que busca unir compradores e vendedores na arte de fazer bons negócios. Estamos aqui com o André. Olá, Prazer, Vidal, André. prazer estar contigo de novo. E hoje, uma convidada muito especial que já conversou com a gente algumas vezes, já participou do nosso Jornada em Compras, Érica Rieira. Érica, que tem mais de 25 anos de atuação em compras, é engenheira civil, pioneira na aplicação do Agile Procurement no Brasil, professora em cursos de compras estratégicas, coordenadoras da pós-graduação de compras e suprimentos do Einstein. Érica, muito bem-vinda, prazer estar novamente conversando contigo. Ai, gente, é um prazer enorme, eu super agradeço esse convite. É sempre uma oportunidade, né, da gente estar junto e dividir aí essas experiências, né, na área de compras. O André, né, parceiro aí de uma trajetória rica. Vidal, um prazer enorme estar com vocês. Muito bom, Érica, preparada? Vamos lá, Então preparadíssima. tá bom. Bora. Vamos fazer a primeira pergunta para você é a seguinte, Érica: por que muitas negociações falham antes mesmo da primeira reunião? Olha, é incrível, né, eu diria assim que 70% das negociações falham antes da primeira reunião. Porque não existe uma preparação, André, assim, a preparação para a negociação, ela começa muito antes, né, e a gente já tem conversado sobre isso, né, em outras oportunidades, mas, eh, o comprador anda meio sem tempo, né, e as coisas acontecem sempre ou por excesso de carga de trabalho, ou porque as coisas chegam para compra já no limiar do prazo necessário, mas o sucesso das negociações, ele começa muito antes, ele começa na preparação. Você tem que conhecer os seus fornecedores, como aquele mercado fornecedor funciona, conhecer até o seu interlocutor, o CPF, né, da interlocução é importante, conhecer as necessidades dos seus requisitantes. Existem uma série de preparos, né, técnicos e comportamentais que são importantes para o sucesso da negociação. Então, assim, elas falham porque esse preparo não existe, né. A gente está acostumado, né, a ver aqueles processos em que o comprador recebe uma requisição, manda um e-mail, solta no Ariba ou no sistema uma solicitação de cotação, recebe, manda para análise técnica, volta, e aí sabe Deus como, né, faz ali uma estratégia negocial. Então, é um processo, quando deveria ter um conteúdo muito mais robusto por trás. Então, na minha opinião, elas falham antes da primeira reunião justamente por isso, porque não existe um preparo. Bacana. E nisso de você bem falou, né, a negociação como era antigamente, principalmente por causa do volume, a quantidade de trabalho que o comprador está tendo hoje em dia, muitas vezes está acontecendo pelo sistema, né, não é efetivamente, né, um bate-papo, uma troca, é ali, mandei um orçamento, recebi, mandei de volta, ajusta isso, ajusta aquele outro. O como que a tecnologia está influenciando a negociação e qual o cuidado que a gente tem que ter, né, para olhar realmente para a curva A, para o que é relevante e talvez isso não ser de toda forma absorvida pela tecnologia. Então, você falou uma coisa muito, muito importante, porque às vezes quando a gente fala sobre essa questão do preparo, da empatia, de conhecer as necessidades, pode surgir a dúvida de como eu faço isso para tudo que eu compro, porque é um volume muito grande, etc, né. Então você trouxe um ponto importantíssimo, porque existem, técnicas, né, que fazem com que o comprador ele selecione onde, ele deve
demandar a sua energia, demandar o seu tempo, que é o que a gente acabou de falar, né, é um tempo escasso. Então, se eu tenho um tempo escasso, onde eu vou priorizar, né? Existem técnicas para isso, né? Você pode fazer várias, Spend Analysis, curva ABC, tarará, tem uma série delas. Mas o fato é que, assim, obviamente que quando eu falo de que a gente tem que se preparar para as negociações, eu não estou falando, falar assim, cada parafuso que você compra, você tem que se preparar. Claro, se o seu volume de parafusos for significativo e você é um comprador de parafusos para uma grande multinacional, e esse parafuso ele é parte do seu produto de venda e é core para segurança, etc., óbvio que parafuso você vai fazer. Mas se não for, né, que é a sua curva C, você não vai fazer isso, você vai colocar na tecnologia. Gente, cota por tecnologia, coloca no catálogo, esquece daquilo, tira aquilo da sua frente, que é quando a gente faz lá a matriz Kralit, né, são aqueles itens de rotina, né, então os itens de rotina, você sai fora, você não pode perder tempo com aquilo. Já quando você tem itens estratégicos ou itens de gargalo, você tem que se dedicar mais, você tem que pôr mais energia naquilo para trazer melhores resultados e atender a sua operação. Então, é nisso que você vai focar tempo e energia. Mas então, assim, a gente só tem que deixar claro aqui que sim, a tecnologia ela é muito importante para tirar o que não é importante da frente. E você ter tempo para focar e ter negociações mais pessoais. Um ponto legal de mencionar aqui, né, nessa questão da tecnologia, de como ela está influenciando, e que eu queria abrir um parênteses aqui, se você pega todos os bons livros de negociação, gente, todos os bons livros de negociação, principalmente a gente tem alguns nacionais muito bons, mas a gente tem muitos de fora do país, e todos eles tocam no assunto da pessoalidade, né? Quando você vai estudar ali a indústria 5.0, a gente tem a humanização, a gente fala, está migrando, né, para profissionais com competências mais de soft skills, isso já tem sido debatido. Então você começa a ver essas várias pontas se juntando, né? Você fala lá a tendência da indústria 5.0, as competências, a questão da tecnologia, a questão das pessoas buscando até na sua vida pessoal, né, experiências. Outro dia eu estava conversando e falava assim, gente, nós somos íntegros, né, nós somos uma pessoa só. Se eu quero uma experiência para a Érica enquanto pessoa, eu também quero uma experiência para a Érica enquanto profissional. Os nossos requisitantes querem a melhor experiência. A gente quer ter essas oportunidades, né, de relacionamento e de que as coisas aconteçam conforme devam. Ninguém quer sair com uma faca nas costas de uma negociação. Então, quando a gente junta todas essas informações que a gente está sendo bombardeado aí no dia a dia, a gente chega a uma conclusão. Pessoas, é tudo sobre pessoas. Pessoas estão no centro das decisões, né? Então, a gente está caminhando sim para essa questão da humanização que não será substituída pela tecnologia para a curva A, como você disse. Por isso que eu falei, você trouxe assim a cereja do bolo, é a curva A, né? Então, mas o resto a tecnologia tem que fazer nosso trabalho e liberar nosso tempo. Legal. Antes de você falar, André, eu só queria destacar porque eu adorei esta frase. Tecnologia é importante para tirar o que não é importante da nossa frente. Meu, fantástico, fantástico. E com relação a livros, eu recomendo um, inclusive, né, de compras para mulheres, tem umas autoras legais, sabe? Como a Érica Rieira. Mulheres em Compras, Mulheres em né? Compras, exatamente. Bom, antes de seguir, vamos agradecer nossos patrocinadores? Bora. Então, eu queria agradecer aqui a primeira, a Nutrito, Natureza que Nutre, esses produtos incríveis, esses suplementos estão aqui com a gente. E para quem está assistindo, entra lá na loja virtual deles e usa o nosso voucher, que é negocia com 2is 10, e você tem 10% de desconto em qualquer compra. Se você comprar de novo, vai ter 10% de novo, e 10% no carrinho, inclui frete, inclui tudo. Queria agradecer também a For You Consult, que é a nossa corretora de seguros, transformando riscos difíceis em estratégias inteligentes. Mais que seguro é proteger seu patrimônio e sua reputação. Agradecer a VRV Gestão Consultoria, não é só sobre ser o melhor, é sobre melhorar sempre.
E a Outplan, nosso grande parceiro, com o seu sistema de procurement Outbuy Center, ajudando compradores na gestão de compras inteligente. E dando sequência, Érica, você falou muito de comprador anda muito sem tempo. Eu anotei essa frase que você falou logo no início, né? E claro, você deu o exemplo do cara que compra o parafuso e imagino que se ele recebe uma, 2, 3, 4, 5, 10 requisições de parafuso no mês, ele já deveria ter uma ação proativa de propor um contrato, né, pra não ficar fazendo 10 vezes a mesma coisa. Mas a pergunta é, e o papel do gestor nesse momento? Como é que seria, na tua opinião, o papel do gestor para fazer que o comprador dele ache o tempo para ser o tal estratégico, para fazer essas leituras e trabalhar nessa preparação? André, essa é uma pergunta maravilhosa, assim. Eu sou muito fã, e é engraçado porque eu achei que fosse uma técnica morta, apesar de eu ser fã dela, mas outro dia também, agora recentemente, eu participei de um curso em que resgataram essa técnica, que é a liderança situacional, né. Eu acho que o papel do gestor, eu gosto muito da técnica de liderança situacional, porque é papel do gestor olhar para a sua equipe e identificar as competências, as necessidades de evolução, como cada um age, em que cada ponto, cada estágio da maturidade, cada funcionário está ali, cada membro da equipe está, né. E aí é função do gestor entender que se eu tenho um comprador que está muito mais evoluído em maturidade, em senioridade, que não necessariamente tem a ver com a função, né, "Ah, eu sou um comprador sênior", né, eu descarto um pouco esse tipo de situação, eu tenho que entender a pessoa. Tem compradores que já voam sozinhos, que precisam olha, voltando, hein, de pouco tempo do gestor, né, voltando na questão do tempo. Mas tem compradores que precisam sim de uma orientação, que você pegue mais na mão, é uma pessoa que chegou ali há pouco tempo, ou está em início de carreira, ou está pegando aquela categoria pela primeira vez e precisa de uma orientação do gestor, é papel do gestor. O gestor ele tem ali como papel, né, 30% pensar na estratégia, fazendo uma generalização, né, mais ou menos 33%, um terço do seu tempo seria pensar nas estratégias, um terço do seu tempo fazer gestão de equipe, e um terço do seu tempo dar atenção ali aos requisitantes, aos fornecedores, né, a pessoas também, que não só a equipe, a operação e tudo mais. Então, assim, esse um terço, às vezes, não está sendo bem utilizado, o terço da equipe, né. E então é papel sim do gestor ter essa visão, ter esse tempo dedicado à equipe, estar junto da sua equipe, entender como cada um funciona, como o que cada um precisa. Eu falo que eu sou uma gestora que eu gosto de tirar o lixo da frente dos meus gestionados, né. Então eu estou sempre pensando como fazer o trabalho deles ficar mais eficiente. Então, assim, para mim o papel do gestor é esse, tem que pensar em tecnologias, né, tem para ajudar, tem que ver se obviamente se tem orçamento, senão você tem que pensar, fazer mágica, né. Eu já implementei sistemas do zero, né, mas porque eu fui dando meus pulos ali e vendo formas de fazer isso acontecer, né. Então, assim, a gente tem que estar sempre pensando estrategicamente como tirar os problemas da frente. Eu gosto muito do papel do Scrum Master, né, falando de Agile. Pra mim o papel do Scrum Master é esse que tira a bagunça da frente, que resolve os problemas, que ajuda as coisas a acontecerem. Então, para mim esse é o papel do gestor. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu. Eu quando gestor, eu sempre gostei de falar, me comparava àqueles tratores que limpam a neve da estrada, né, eu falava para minha equipe: "Gente, eu quero que vocês dirijam, que vocês naveguem, né, e se tiver neve atrapalhando, me chama que eu vou lá e removo a neve do caminho", né, claro, né, E sem a e agressividade que isso pode representar. não, e tá claro, tá super claro o exemplo, né, e falando, né, o André, agradeço a gentileza de ter falado, tocado no assunto do livro, né, obrigada pelo carinho, André, mas assim, no meu capítulo do livro, eu menciono, né, que eu entrei na área de compras e fui ensinada enquanto compradora que eu era uma resolvedora de problemas.
né? Eu não era uma compradora, eu era uma resolvedora de problemas, porque se eu estava precisando comprar alguma coisa para o meu requisitante, é porque o meu requisitante tinha um problema e precisava daquela solução, né? Então eu volto, né, na história, enquanto gestora, eu também penso que eu sou uma resolvedora de problemas, né, então eu também tenho esse ponto, né, da minha personalidade corporativa profissional, assim, em que eu estou sempre procurando resolver os problemas, aí no caso como enquanto gestora da minha equipe, né, assim vai. Érica, voltando um pouco no que você falou antes ali, você falou do quanto os processos hoje estão trazendo a pessoalidade, né, e o quanto é importante, esse profissional estar preparado para isso. Você como professora aí, né, de cursos, coordenadora até de uma pós, eu te pergunto, o quanto que a gente está preparando esse pessoal eh, em soft skills, porque eu vejo muito treinamento, bastante treinamento focado aí nas técnicas, nos hard skills. Para outras áreas, eu vejo que se fala mais em soft skills, né? Mas para o compras, eu ainda vejo a maioria dos treinamentos aí focado no hard skills. O quanto que a gente está preparando essa galera em soft skill para aguentar essa nova onda aí? Então, olha, eu acho que nada, viu. Obrigado pela sinceridade, Né? Érica. Eu posso falar, obviamente, é complicado, porque, assim, eu falo por mim, eu preparo a minha equipe, mas eu recebo pessoas que sem nenhum preparo. Eu chego em empresas em que as pessoas não têm nenhum preparo, né. Então, eh, falando que você me perguntou enquanto professora, né. De verdade, eu trago, né, pelo meu histórico, pelos meus valores, pelo que eu acredito em relação à área de compras, pelas minhas experiências, eu sempre procuro trazer nas minhas aulas esses pontos, mas obviamente que eu tenho uma limitação, daquele assunto, né. Por exemplo, eu estou dando uma aula de Strategic Sourcing, obviamente que eu vou pontuando essas questões de soft skills, mas limitado ao tema Strategic Sourcing, por exemplo. Quando eu faço a gestão de pessoas, e isso é muito legal, porque eu sou chamada nas empresas justamente para fazer a elevação da maturidade das áreas de compras, né. É por isso que me chamam, por isso que me contratam. E isso é a primeira coisa que eu ataco, porque eu chego, as pessoas estão ali totalmente despreparadas para lidar com requisitantes, com fornecedores e etcétera. E fala: "Ah, Érica, mas isso é secundário, porque o importante é o processo, o importante é a política, o importante são os resultados financeiros". Não, gente. Resultado financeiro é consequência disso, né. É o que a gente falou, é a primeira pergunta, né, André? Eh eh por que que as negociações não dão certo ou elas não atingem o seu máximo? Porque não há um preparo, e preparo precisa de pessoas, precisa entender o negócio, né, existem pessoas dos 2 lados. Então, assim, as pessoas estão muito pouco preparadas, o mundo acadêmico, de forma geral, os cursos de pós, os cursos curtos, pontuais, têm focado muito pouco nisso, né. Depende muito do perfil do professor, de incluir na no currículo ali, ou no conteúdo do curso, essas chamadas sobre soft skills, mas a tecnologia também tem afastado, né, essas questões, porque as jovens principalmente que estão chegando ao mercado de trabalho hoje, eles estão muito conectados pela tecnologia, mas pouco enquanto pessoas, né, enquanto oportunidades de entender pessoas. "Ah, eu não gosto de você, você falou alguma coisa que eu não gosto, eu te cancelo, eu não te sigo mais", mas a gente sabe que no mundo corporativo você não vai fazer isso com um par de trabalho, com o seu chefe, com um requisitante, com o fornecedor. Como que a gente prepara, né, as pessoas para isso? Então são muitos pontos de atenção e o mundo acadêmico precisa começar a pensar mais nisso. Por enquanto eu não vejo, assim, a não ser que por esforços pessoais das pessoas, dos professores, de incluir esses temas no currículo.
Então, é um ponto de atenção sim. Por isso que eu falei, na minha Legal. opinião, está muito longe, é nada perto do que deveria já estar sendo feito. Beleza. Bom, Érica, eu queria fazer uma pergunta diferente, né? Até mudando um pouco aqui de assunto, não dá para trazer você aqui e não falar de Agile Procurement, Hum. né? Você que é instrutora desse tema, né, que eu Pioneira, sei, né? pioneira, né? Para os compradores que estão assistindo, né, dá uma resumida, né, primeiro no conceito e o que essa metodologia entrega de diferente nas clássicas modelagens, vamos dizer assim, de compras como Strategic Sourcing e etc, né? Então, dá um resumo aí sobre o Agile Procurement para essa turma. O Agile Procurement, André, ele trabalha em 2 frentes, né, em 2 frentes. Bom, vocês vão ver que no que eu vou falar aqui, já vai ter muito do que eu já falei, porque obviamente que eu falei, somos íntegros, né, então os meus valores, eles estão profundamente conectados com os valores do Agile. Então o que acontece? As pessoas conhecem muito as metodologias ágeis, né, que eu falei do Scrum aqui anteriormente, tem os OKRs, tem o VSM, existem metodologias Agile para a gestão de projetos, que são muito interessantes também para a utilização dentro da área de compras, né. Eu falo que o Agile, para quem não conhece, é o neto ali do Lean, né, que por sua vez, vem ali do Kaizen, né, então é uma evolução, começou no Kaizen, veio o Lean, e aí agora evoluiu e chegou no Agile, só para as pessoas terem uma ideia, assim, da linha do tempo de onde a gente está se posicionando. Então é uma evolução de tudo isso, e por que é importante? Porque quando eu falei assim: "Ah, mas Érica, VSM é lá do Lean, né". Mas o Agile abraçou o VSM como abraçou outras metodologias. Mas, onde é que eu gosto de trabalhar mais a questão do Agile? Que eu falo que é entregar, compras, né, transformar compras com propósito, governança e valores, né. Eh E resultados, como eu acabei de falar, são consequência de tudo isso. Eles acontecem naturalmente quando você implementa tudo isso. Então, eu gosto de trabalhar na cultura do Agile, em cima do manifesto ágil, né. Então o manifesto ágil, ele tem ali um conjunto de valores e conceitos que fazem essa transformação que para mim fazem muito sentido. Eu por que que eu comecei a trabalhar no Agile, né, porque eu falei assim, o Agile ele transformou, né, e como eu tenho muita ligação com compras de TI, foi aí que eu aprendi sobre o Agile, eh, sobre você entender as necessidades, trabalhar junto, trabalhar colaborativamente, pessoas são mais que processos, embora processos sejam importantes, você ser flexível. Eu falo: "Gente, ficar assim, você ser um comprador que você não aceita mudanças, você está fora do mundo de hoje, porque o mundo está muito doido, né". Então, assim, você falar: "Não, meu requisitante tem que me mandar um projeto grande", gente, lembrando sempre que eu estou falando de curva A, um pedacinho da B ali, né. Você está contratando um projeto super estratégico para a sua empresa, enorme, que vai demorar meses para você fechar e não pode ter uma mudança no meio do caminho que você já, sabe, perde o rumo. Ah, não pode ter mudança. Gente, o mundo está mudando diariamente. O mundo está mudando, o cliente final da empresa está mudando, a sua empresa está tendo que se adaptar a esta mudança, está tendo que trazer essa mudança para dentro da sua operação. Vai ter mudança. Então, assim, essa flexibilidade, o entendimento, o trabalho colaborativo. Aí, claro, né, aí tem as outras pontas todas, mitigação de risco, porque você pensa, né, você aceita a mudança como parte do processo. Então, se você aceita a mudança, de que forma eu mitigo custos, eu mitigo riscos, né? Você não bloqueia a mudança. Você trabalha, como eu já falei, colaborativamente, eu tenho falado, né, de pessoas, humanização, você vê, é tudo uma linha mestra. Então, é assim, André, o Agile, ele traz, né, esses fundamentos de forma estruturada, né, para que a gente tenha aí um caminho pavimentado para poder fazer essa evolução na área de compras, né. E aí, claro, você pode, por exemplo, dentro do Strategic Sourcing, aplicar esses conceitos, tanto do manifesto, tanto culturais, quanto
também das metodologias, né, de gestão de projetos, né, que eu acabei de falar algumas. O conceito de design thinking, tudo isso pode ser utilizado, e lembrando, né, eu estou sempre falando ali dos projetos mais estratégicos, etc. Embora as mudanças culturais, elas se apliquem para tudo, né. Quando a gente fala, né, que eu chego nas empresas para aumentar a maturidade, eu uso todos esses conceitos, embora eu não esteja ali pondo um carimbo de Agile Procurement, são os conceitos do Agile que eu estou aplicando, né, para que a gente faça, assim, essa elevação de maturidade, melhoria de percepção de entrega de valor, né, tudo isso tá ali nesse balaio de gato. Bacana. Uma pergunta ali, falando, né, até do manifesto, do Agile, mas dando aquele passo atrás e falar, cara, vamos fazer o básico bem feito, né? Que é o que que eu preciso ter de mínimo, né, olhando para processo, para o que está acontecendo dentro da empresa. É claro que, né, aí eu fujo um pouco das grandes corporações, né, vou para a maioria das empresas Uhum. brasileiras. O que que é o básico que eu preciso ter para começar a pensar, né, em aplicar uma metodologia dessa, ou para começar a olhar de uma forma mais estratégica para a área de compras? Olha, esse processo ele exige um planejamento, né. Acho que o primeiro que eu gosto muito e é muito fácil, é mudar foi o que eu acabei de falar, é mudar a visão de como o comprador enxerga a área requisitante e os fornecedores, né. Esse trabalho mais colaborativo nesse tripé, né. Eh, e de verdade, gente, eu não sei, eu não sei se eu tive azar de só chegar em empresas que tinham esse perfil e de repente eu, né, tenho uma visão da área, mas assim, não foram poucas empresas e não foi num único negócio, então eu tenho uma visão bastante ampliada do mundo corporativo dentro das áreas de compras, né. Mas assim, onde eu chego existe aquela resistência, né, porque o meu requisitante é ruim, meu requisitante não se planeja, sabe, assim, existe um muro, eu falo: Um "Gente, clássico são aí, é. são muros que se criam, né, de ambas as partes". Falo: "A gente se mata dentro das áreas de compras, nossos requisitantes não veem valor no que a gente faz, por quê?", né. Por que não veem valor? O que que a gente está fazendo de errado e que sabe, que a gente construiu essa situação? Da mesma forma, eles têm as suas debilidades, eles também passam pelas dificuldades que a gente passa, de orçamento, de competências, de treinamento, de mundo mudando, pressão. Então, assim, eu acho que o primeiro passo, que não custa nada para ninguém, é mudar esse mindset, né, eu não gosto muito dessa palavra, mas se aplica bem. Mudar essa percepção de pessoas, né, lembra, a gente tem que trabalhar mais colaborativamente, pensando em pessoas, com empatia, né. E aí, obviamente, tem que ter um planejamento, aí é sentar e fazer um planejamento sólido, estruturado, sobre categorias, onde eu vou pôr catálogos, onde eu vou pôr tecnologia, onde eu vou pôr fornecedores. Aí já é um pouco do trabalho que já está, do planejamento de compras mesmo, mas com profundidade e tentando melhorar, trazer eficiência. Meu foco é sempre eficiência, eu trabalho com equipes muito enxutas, né. Então, assim, onde eu posso trazer eficiência para liberar tempo, né, melhoria de processos, de políticas, onde eu tenho que mexer, aí gente, aí vem um checklist de atividades gigantesco, né. E aí, em cima do checklist de atividades, do que é necessário, você prioriza, você vê quais são os low hanging fruits, né, que a gente fala, quais são as frutas mais fáceis de serem colhidas, né, justamente também para começar a mostrar valor, lembra, né, de gerar valor, percepção de valor é importante para criar um ciclo virtuoso. Então, assim, é um planejamento, gente, é um trabalho maravilhoso. Eu adoro isso, olha, eu falo, parece que eu até salivo, né. Eh, então, é um planejamento muito legal, mas assim, para começar, onde todo mundo pode atuar, é mudando essa percepção de relacionamento, sabe. Então, muda Legal, muito, mas, muda você falou
Você falou bem ali, né, de, cara, tô melhorando o processo, políticas, mas eu já tenho que olhar para alguma coisa que eu já consiga entregar um valor, porque a gente está trocando o pneu do carro com o carro andando, Sim, né, andar, sim, gente, vamos parar tudo agora e refazer nossa base de cadastro, depois a gente volta a fazer impossível. compras. É isso aí. Érica, tem um ponto aqui que me gerou talvez até uma percepção de contradição, tá? Hum, Eu queria colocar aqui, que é o seguinte: existem alguns arquétipos de compras muito clássicos, aquela famosa esquentar o pedido, né? Tem uma chapa ali que tem que esquentar o pedido, a pastelaria. Estamos aqui, inclusive, mil memes e brincadeiras que muitos ficam aí nas redes sociais fazendo há 30 anos que eu vejo isso, né? Essa aqui é a Uhum. verdade. Fora os bypass, aquelas coisas todas. E aí, claro, né? Uma receita natural para isso é o que você falou, é o planejamento. Só que, por outro lado, você falou assim, o Agile permite que um sourcing, eventualmente, ele não é eh, tão rígido, né? Que eventualmente você tenha momentos de alteração, fruto de demandas que são cada vez mais rápidas, que elas não acontecem e, por força, você tem que tomar decisões ali de mudança de rota, vamos dizer assim, né? uhum. Eh, como é que como é que fica para lidar com esse aparente, pelo menos para mim, no meu entendimento, né, essas coisas são um pouco contraditórias, né, de você ter um planejamento que intui uma coisa que vai acontecer de uma forma previsível, por outro lado, também ser sensível no sentido de que, não, mas espera lá, existem demandas que... qual é o bom termo entre uma coisa que essas demandas imprevisíveis sejam tão recorrentes a ponto de jogar fora o teu planejamento e você cair no caos novamente, né? Tem alguma Então, receita? André, assim, eu estou tentando capturar aqui as nuances da sua pergunta, porque, assim, existe uma coisa, por exemplo, que atinge muito a área de compras, que a gente falou logo lá na primeira pergunta, que é a questão de como compras recebe as coisas. A gente, às vezes, recebe as coisas aos 45 do segundo tempo. Por quê? Porque teve todo um trabalho anterior, que mudanças, etc, etc, ou não, ou falta de planejamento, esqueceu que aquele contrato vencia, aquelas coisas que a gente sabe. Pode ter de tudo. Pode ter falta de planejamento, esqueceu o contrato vencia, mudanças que jogaram aquele projeto mais para frente, e chega lá sempre em compras atrapalhado, né. Então, assim, o que que eu sugiro, né, para que a gente tenha essa flexibilidade? Primeiro, envolva o comprador com antecedência, né, envolva o comprador no seu planejamento, envolva o comprador no trabalho que você está fazendo de organização daquela demanda, de levantamento das informações, de avaliação do mercado. Existem A gente pode atacar essa questão do planejamento versus flexibilidade de várias formas, tá? E é isso que eu estava tentando me organizar quando você terminou a pergunta. A questão é, na curva A, começo da B ali, envolva um comprador com antecedência. O comprador trabalhando junto com você, quando chegar formalmente em compras, que você finalmente consiga colocar aquela requisição, o comprador já está adiantado no processo, né? E já conseguiu capturar as oportunidades de negociação, as necessidades, mapear o mercado, de repente até se adiantar em relação a algum processo, alguma coisa de mitigação de problemas futuros. Então, assim, primeiro, traga o comprador para antes da requisição, né? Isso é um ponto. Outro ponto é o mapeamento, aí é uma outra forma de mudança de planejamento, né, de planejamento versus flexibilidade. Existem situações que são falta de organização da empresa mesmo, né, não existe um controle adequado do vencimento dos contratos. Gente, acreditem, isso acontece com muita frequência, né. Então o que acontece? Onde essa bomba estoura? Estoura em compras, né. E eu já ouvi falar assim: "Mas isso é responsabilidade do requisitante", meu amigo, é responsável do requisitante, eu sei, mas estoura em você. Você é impedido de fazer um bom trabalho por conta do problema dele. Lembra que a gente estava falando de entender o problema do outro, ajudar, pegar na mão, também se aplicar. Então, de que forma a gente se ajuda? Chama uma requisição com eles e fala: "Amigo, vamos lá, vamos trabalhar a 4 mãos aqui para entender quando vencem os seus contratos, quando a gente tem que começar a atuar antecipadamente em cada um, se
Quais são curva ABC, porque nem todos, né, também vão demandar a mesma coisa, a gente já falou isso. Então, olha, esse grupo aqui de contratos que vencem lá em dezembro, são curva C, o que a gente vai fazer? Esses outros que vencem agora em novembro, o que eu vou fazer? Esse daqui já tá bem, assim, já não tenho mais tempo. O que a gente vai fazer? Eu vou adiar por 3 meses, 6 meses, para a gente poder trabalhar com mais estratégia. Então, gente, existem várias ações diferentes que podem ser feitas, que permitem que você tenha essa flexibilidade. Olha, você falou do que eu falei da flexibilidade, né? Quão estratégico é esse contrato? Né? Eu vou precisar, a gente está vislumbrando que a gente vai ter mudanças, etc, etc. O que eu posso fazer? Já falei isso acho que 2 ou 3 vezes aqui, para mitigar o risco. Né? Será que eu jogo o vencimento para frente? Ou a gente tem, como está a nossa flexibilidade em termos de data? Ou como eu prevejo, né, as várias etapas do meu processo, considerando a empresa, que também a gente tem que ter isso, né, gente? Cada empresa tem seus processos específicos e etc. Então, assim, como dentro do processo da empresa, que eu não tenho como escapar, qual é o meu cronograma de trás para frente, até onde eu consigo absorver ou tenho que tomar outra ação? Então, gente, na verdade, o que eu acho que é muito lindo na área de compras é que não existe uma receita de bolo. Cada caso é um caso, né? Mas existem muitas coisas que podem ser feitas sim, mantendo um planejamento, melhorando o planejamento, se você tiver esse ponto de vista de como trabalhar junto, mitigar riscos e absorver essas mudanças, sabe? Legal, Erika. Esses 2 pontos que você trouxe, principais aí, outro dia o André estava comentando, né, dessa cultura que a gente já é, né, acionado através de uma requisição, ou seja, a gente precisa ser requisitado. E no nosso painel, lá no Jornada em Compras, eu lembro que a gente falou disso, né, do comprador ele ter um pouco mais de protagonismo, né? Na época a gente falou disso mais voltado para ele buscando formação, buscando conhecimento, né? Mas aqui entendo que também temos isso, né? Porque tanto no envolver o comprador com antecedência, a gente não precisa ficar esperando que uma área nos envolva com antecedência, e a mesma coisa no controle desses vencimentos, né? Então, acho que tem uma virada, mais uma vez, em soft skill, né? Do comprador assumir o protagonismo do que ele está fazendo para melhorar a própria vida, né? Como que você vê isso e como que você vê esse movimento hoje? Então, ai, vida maravilhoso. É assim, o "me ajude a te ajudar", né, eu uso muito essa frase. Né? Eu uso muito "me ajude a te ajudar", né, com os meus requisitantes, com os meus fornecedores, né. Então, com a minha equipe e tudo mais, né. É verdade. Essa questão do protagonismo, ela não é nova, né, e não é só em compras, né, eu acho que essa questão do profissional ser protagonista, ele é um diferencial, né, a gente volta, né, na questão do quanto a gente está ensinando soft skills para a turma, tudo, né, mas às vezes eu acho que a questão do protagonismo, ela vai além de soft skills, além do que pode ser ensinado, eu acho até que ela tem um pingo ali de personalidade, sabe, assim, de histórico, de experiência da pessoa, e etcétera, e é uma coisa que tem que ser muito bem pensada, é um tema profundo isso, né. Mas na vida profissional eu percebo que, assim, os profissionais ao longo da minha carreira, né, esses 25 anos só na área de compras, o que eu percebi é que os profissionais que tinham esse protagonismo, eles tiveram, né, uma evolução, um aumento de senioridade, obviamente, oportunidades de carreira muito mais interessantes. Isso também vai do que a pessoa quer para ela, né. Isso que eu falei, é um tema, esse Claro. negócio de protagonismo é um tema profundo, a gente pode ficar filosofando aqui, mas assim, precisa porque se a gente pensa assim, pensando na prática, pensando no baixo nível, assim, da questão das vantagens do protagonismo, né, na camada mais operacional, é isso, gente, se tem alguma coisa que vai te, prejudicar, por que que você não vai procurar resolver? Por que que você vai falar assim: "Não, isso não é minha responsabilidade", né?
eu acho que isso diz muito sobre o profissional, né. Existem obviamente, gente, e aí eu quero abrir um parênteses, que existem empresas, né, e eu tive uma conversa muito interessante sobre questões de auditoria essa semana, por isso que me veio agora na mente, que existem empresas que a própria empresa sufoca o protagonismo do profissional, né. Existem situações Verdade. ali que o cara cria, engessa o processo de tal forma, é por isso que também a questão de revisão de políticas, processos, ela é importante, mas que a própria empresa sufoca. Fala assim, eu já tive, né, em empresas que falava assim: "O comprador está proibido de fazer qualquer coisa antes de chegar uma requisição". Por quê? "Porque eu quero medir o SLA de compras". Falava: "Gente, isso é um KPI dos mais operacionais antigos, mas por quê? Porque existia um processo tão ruim entre requisitantes e compras, uma percepção tão ruim, que medir o SLA de compras foi importante em algum momento. Então a gente também tem que entender as nuances que envolvem ali a questão do protagonismo, que é possível, que não é, mas que isso é exigido e não só do profissional de compras, mas de todos os profissionais, né, no mundo corporativo. Então é isso. Ô, Érica, Legal. a gente já está terminando, né? Mas, puxa Pois vida, é. você trouxe um gancho aí que daria mais 40 minutos de conversa. Eu falo Eu muito, até né. fiz até um post. Não, foi um ponto importante. Eu fiz até um É. post recente falando sobre essa questão de auditoria, trazendo uma reflexão sobre o que que é mais importante, né? Atender o KPI ou atender a norma política ou o relacionamento das pessoas, o que as pessoas entregam efetivamente para a empresa de melhor. O contexto do meu post era a questão de compliance, né? E a questão da confiança. O que que pega mais? É você ter confiança nas pessoas com quem você trabalha, pessoas que a garantia de que você confia ou a garantia do KPI, do controle, enfim, dos muitos pontos de controle que as empresas têm. Mas, enfim, não vou entrar É. nessa conversa que o papo deu, né, infelizmente. E para terminar, vamos agradecer aqui os nossos patrocinadores mais uma vez. Eu queria agradecer aqui a Nutrito, Natureza que Nutre. E Érica, a Nutrito está te oferecendo um voucher de R$ 300 na compra dos produtos da Nutrito no site deles. Depois eu vou te passar o voucher para você fazer Muito suas obrigada. aquisições. Obrigado aí, Nutrito. E para você que está aí assistindo, você sabe, você tem um voucher da Negocia, Negocia com 2 Is, 10. Entra no site, você tem 10% de desconto, você pode usar à vontade esse voucher. Enquanto permanecer a nossa parceria, o desconto é válido. Queria agradecer também a nossa corretora de seguros, a For You Consult, transformando riscos difíceis em estratégias inteligentes. Mais que seguros é proteger seu patrimônio e sua reputação. Agradecer também a VRV Gestão, a consultoria que ajuda a sua empresa a evoluir estrategicamente na área de compras, e a Outplan, o nosso parceiro aí com o sistema de procurement, o Outbuy Center, que ajuda compradores na gestão de compras inteligente. Érica, agradecer muito a sua presença aqui. Quero fazer também um convite aí a todos que estão nos vendo e nos ouvindo, né, que a gente tem uma parceria aí com o Bootcamp na live Abrindo a Caixa Preta, que a Érica já participou. Está lá no nosso canal do YouTube a gravação, um bate-papo fantástico entre compradores e vendedores. Érica, mensagem final. Gente, a mensagem final é que, assim, foquem em pessoas, né, foquem em relacionamento, em processos colaborativos. Eu quero agradecer de novo vocês por esse trabalho, por esse convite. Vocês estão fazendo isso, né, abrindo este espaço, né, e estamos aqui, são pessoas tratando de problemas e soluções. Então parabéns pelo trabalho, eu desejo bastante sucesso para vocês com o podcast e todas as outras iniciativas aí do Negocia, e obrigada pela oportunidade. Obrigado, Érica. Muito obrigado, André. Obrigado, Vidal. A gente se Obrigado vê a na todas e próxima. até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.